Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e estamos aqui com a série Testemunhos para a Igreja, volume 1, que nós estamos estudando agora. Hoje nós vamos falar sobre os capítulos 12 a 14, finalizando a primeira sessão da história da irmã White, ok? Bom, o capítulo 12 vai falar sobre publicando e viajando. Em 1849, a família White ela se instalou em Connecticut. Em 28 de julho, aconteceu o nascimento do seu segundo filho, Edson. Né? Tiago estava contente ali, com vontade de escrever as verdades presentes, e logo ele desistiu da ideia, mas Ellen White recebeu uma visão onde ele deveria sim fazer. E ele acabou criando a The Present Truth, que é a verdade presente. Foi o primeiro livreto deles, e Ellen White conta o seguinte: com o início desta obra de publicação, não cessamos nossos esforços de pregar a verdade, mas viajamos de um lugar para outro, proclamando as doutrinas que nos haviam trazido tão grande luz e alegria, animando os crentes, corrigindo os erros e pondo as coisas em ordem na igreja, no intuito de levar avante o empreendimento das publicações e, ao mesmo tempo, continuar nossas atividades nas várias partes do campo. O periódico, de tempos a tempos, eram transferidos de um lugar para o outro. De fato, né, em 1850, foi mudado, então, o The Present True para a Advent Review and Sabbath Herald, né, que é conhecido como Revista de Adventos e Arautos do Sábado. Com muitas coisas para fazer, Tiago e Ellen começaram a ter problemas para publicar e eles começaram a decidir parar. Novamente, Deus enviou uma visão a Ellen White falando que para eles se manterem firmes, que Deus estaria com eles. Em 1853, Tiago ficou bem doente e Ellen White então faz uma oração a Deus para a cura e a cura acontece. Tiago então inicia o escrito do livro Sign of the Times, Sinais dos Tempos, e Ellen White teve muitos problemas cardíacos e de respiração, e muitos ali acreditavam que ela não passaria por aquele problema, mas graças ao bom Deus, Deus a curou completamente. Em 1854, iniciou-se um periódico falso chamado The Message of Truth, o Mensageiro da Verdade, onde tinha um grupo de pessoas que eram contra o que Ellen White e Tiago fazia. E esse grupo deu muito trabalho para o casal. Bom, a saúde de Tiago acabou declinando novamente por causa desse grupo, porque ele teve que ficar toda hora se defendendo, e era um trabalho gigantesco contra esse grupo. O capítulo 13 vai falar sobre mudanças para Michigan. Bom, em 1855, os irmãos em Michigan conseguiram um terreno e conseguiram também construir uma casa, ajudaram Ellen White e Tiago a construir uma casa em Battle Creek. Ellen White diz o seguinte: foi-me revelado que era desígnio de Deus reerguer gradualmente meu marido, que deveríamos exercer uma forte fé, pois em cada esforço deveríamos ser esmurrado terrivelmente por Satanás, que não deveria olhar as aparências, mas crer. 3 vezes ao dia recorríamos a Deus e nos agravamos a oração fervorosa pelo restabelecimento de sua saúde. Com frequência, um de nós era prostrado pelo poder de Deus. O Senhor graciosamente ouviu nossas ferventes orações e meu marido começou a se recuperar. Bom, Tiago e Ellen não tinham umas boas saúdes. Tiago, pelo excesso de trabalho, né? Eles não tinham a luz sobre as reformas de saúde, e Tiago trabalhava muito, era para Deus, mas também não é certo nós negligenciarmos nossa saúde, né? E agora eles conseguiram reunir toda a família, aquele filho que ela ficou anos sem ver veio para eles, e aí eles começaram a reunir a família. Ellen White tem uma visão onde Deus mostra o joio e o trigo, e que Deus estava peneirando. Inclusive ela diz o seguinte: Deus está peneirando o seu povo e ele terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração do homem, mas o Senhor providenciou meios para manter sua igreja pura. Isso é muito importante, porque tem pessoas que falam, não, a igreja é Babilônia, a igreja é isso. Não, Deus está mantendo a sua igreja pura. Nesse capítulo também, Ellen White começa a falar sobre a educação dos filhos. E é muito bonito ver, né, a questão de Ellen White e seu marido. Eles começaram a educar os filhos, começaram a ter ali luz sobre a educação, que é o livro Educação da irmã White. E ela diz o seguinte, porque aconteceu algo terrível, né? Ellen White perdeu 2 de seus filhos. Acompanhe comigo. Em 1860, a morte se deteve sobre nossa casa e rompeu
o mais jovem ramo da árvore de nossa família. O pequeno Herbert, nascido em 20 de setembro de 1860, morreu em 14 de dezembro do mesmo ano, ou seja, cerca de 3 meses. Quando aquele tenro ramo se quebrou, nosso coração sangrou, e ninguém mais podia compreender-nos, senão aqueles que depuseram seus pequenos na sepultura. Então, Ellen White acaba perdendo o seu filho recém-nascido, né? E o primeiro filho dela também morre 3 anos depois, em 1863, ela perde com 16 anos o Henrique, né? O Henrique Nichols. E Tiago, em 2 anos depois, em 1865, ele é pego por paralisia. E aí parecia que as coisas estavam indo de mal a pior e Ellen White estava passando várias provações. Tiago, então, foi sendo curado aos poucos, Deus foi curando ele aos poucos, não foi de uma hora para outra, e Deus falou para Ellen White que seria assim, só que aconteceu um milagre, porque ele se curou totalmente da paralisia, e isso era praticamente impossível. Ellen White também, ela não conhecia ninguém que houvesse tido uma paralisia e recuperado 100%. E Tiago conseguiu, pela graça de Deus, e ela colocou isso na conta de Deus com certeza. E aí eles continuaram suas viagens de leste a oeste, pregando e evangelizando nos Estados Unidos. Bom, o capítulo 14 vai falar sobre a morte de Tiago, né? Em 1881, eles vão para casa para ter mais ou menos que fosse um ano tranquilo, né? Eles iam ficar mais tranquilo em casa. Só que Tiago, a vida dele era Battle Creek, era pregar, era falar sobre o amor de Deus. Então ele estava muito, não vou ficar parado. Ellen White pediu para que ele ficasse parado, quieto, mas isso não aconteceu. Eles então partiram em viagem, né? Só que começou a ter problemas nessa viagem e Tiago, na volta dessa viagem para a sua casa, ele foi para a viagem, fez o que tinha que fazer, voltou, pegou um resfriado muito forte e ficou ali entre a vida e a morte e acabou falecendo. Ellen White comenta: na segunda-feira seguinte, ele apanhou um forte resfriado e no outro dia fui também com a acometida. Fomos ao hospital para tratamento. Na sexta-feira eu estava melhor. O médico então me informou que meu marido estava se sentindo sonolento e que isto denotava perigo. Imediatamente dirigi-me ao seu aposento e tão logo contemplei seu rosto, compreendi que meu marido estava morrendo. Tentei despertá-lo. Bom, Tiago morreu num sábado de 6 de agosto de 1881. Ellen White então ficou muito mal, como já era de se esperar, pois ela tinha muito trabalho pela frente e agora estaria sozinha nesse trabalho. Obviamente, nos olhares humanos, mas Deus estaria com ela e ela perseverou e concluiu a sua obra. Bom, esse foi o contexto aí, foi um resumo da história dessa mulher que sofreu muito. Não tinha recursos, era mal comentada, falavam muito mal dela para tentar degrenir a obra que Deus estava colocando nas mãos dela. Perdeu o marido, perdeu 2 filhos. Você ainda acha que essa mulher não passou problemas nenhum? Essa mulher passou muitos problemas. E em nenhum momento você vai ver ela falando, Senhor, por quê? Não, porque ela confiava em Deus. E eu espero que eu e você passemos pelos nossos problemas, que vai ter problemas. Não ache que você, como cristão, vai ter sua vida tranquila. Não vai. Mas, se estivermos com Cristo, passaremos firmes e fortes. Amém? Bom, meus amados, a partir de amanhã nós vamos começar as sessões, ok? Esse daqui foi uma biografia falando sobre Ellen White, rapidamente, um resumo. A partir de amanhã, o capítulo 15 já vai começar a falar sobre guardador dos irmãos. E nós vamos adentrar aí na primeira sessão do livro, onde cada sessão vai ter assuntos referentes a algum ponto. E aí vocês vão compreendendo isso durante as nossas leituras. Que Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem firmes e avancemos para a honra e glória do nosso Senhor. Tchau, tchau.